Hello students, olá alunos, welcome to our English class, bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre descrição de perfis e personagens complexos. E eu trouxe para vocês hoje 3 personagens muito famosos, super-heróis, e vou falar um pouquinho sobre as características deles ao longo da sua trajetória, tudo bem? Porém, antes vamos falar sobre o criador de alguns desses personagens. Vamos falar sobre o Stan Lee. Ele surge ali em 1922 e faleceu infelizmente em 2018. O nome dele é Stanley Martin Lieber e criou alguns dos heróis que nós conhecemos da Marvel. Okay? E aqui vocês podem ver alguns personagens, por exemplo, o Homem-Aranha, nós temos o Hulk, que são também 2 personagens que nós vamos falar um pouco na aula de hoje. O primeiro personagem, nós temos aqui 2 personagens, né? O Hulk e o Wolverine. O Hulk foi criado pelo Stan Lee e ele tem algumas características que muitas vezes podem confundir as pessoas. Por quê? O Hulk, ele é considerado uma espécie de super-herói, até porque ele faz parte do grupo dos Vingadores, porém, ele tem algumas características que fazem as pessoas relacionarem ele a um monstro. E nós vamos saber por que que ele se torna, muitas vezes, esse monstro nas histórias, em quadrinhos e nos filmes. O Hulk surge em 1960. Nós podemos nos perguntar, a hero or a monster? Um herói ou um monstro? Ele foi interpretado por Mark Ruffalo e o nome dele na vida real é Robert Bruce Banner. Ele é um cientista, surgiu ali na guerra nuclear e ele foi afetado pelos raios gama. Então você vê que o Hulk, ele é um ser humano, porém, por conta dessa ativação desses raios gama, ele acaba se tornando uma espécie de monstro. E durante os filmes, durante as histórias em quadrinhos, muitas vezes ele se revela esse monstro por conta de ele perder a noção do que é bom e o que é ruim. E por conta da força dele, ele acaba destruindo muitas vezes os locais por onde ele passa, principalmente por conta dessa força. Então você pode refletir aí em casa, muitas vezes ele é sim um herói, porque ele ajuda o grupo tanto dos Vingadores quanto a solucionar muitos problemas, porém ele tem essa espécie aí de uma pessoa muito mais, como é que nós poderíamos dizer, uma pessoa agressiva, né? Que é exatamente essa característica do Hulk que ele apresenta. Próximo personagem, nós temos o Wolverine. Wolverine, ele surge no ano de 1974. Você também pode se perguntar se ele é um herói ou se ele é um monstro. O nome dele na vida real é James Howlett e ele é chamado de Logan ou Arma X. Surge na Guerra do Vietnã e tem habilidades regenerativas. O Wolverine, ele também é muito associado aos X-Men e ele também é considerado uma arma muito poderosa, porque ele é um ser humano que também foi criado em laboratório. Então, ele também possui essas habilidades, no caso ali, ele tem algumas garras muito afiadas, né, que realmente você se faz perguntar se ele é um herói ou ele é uma espécie de monstro por ser essa pessoa transformada e também muitas vezes ele é aliado dos super-heróis. Então você também pode refletir em casa em relação a essa construção desse personagem. O próximo é o Spider-Man, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele surgiu ali no ano de 1962. O nome dele é Peter Parker e é um jovem que foi adotado pelos tios. A teenager adopted by the uncles. A intenção no caso aqui do Stan Lee, ao criar o Homem-Aranha, seria chamar a atenção dos jovens
para a leitura, principalmente por ele ser um personagem muito jovem. Você pode perceber aqui na imagem que nós temos vários intérpretes, várias pessoas que interpretaram esse personagem, certo? E ele é uma pessoa jovem. E por que que nós iríamos falar exatamente sobre a questão do desenvolvimento do Homem-Aranha? Ele é um jovem, como eu já falei para vocês, porém, muitas vezes as ações dele, tanto durante as histórias em quadrinhos quanto nos filmes, ele acaba se atrapalhando e muitas vezes ele pode arruinar uma espécie de missão ou algum tipo de resgate. Então é exatamente por isso que o Homem-Aranha, não considerado como um monstro, mas sim uma pessoa um tanto atrapalhada. Porém, ainda assim, as pessoas gostam muito dele, principalmente os jovens que se identificam, né, com a juventude ainda, o descobrimento de algumas habilidades que ele possui, e isso o faz ser também um dos grandes heróis que nós conhecemos nas histórias em quadrinhos. Tudo bem? Agora nós vamos revisar a nossa aula de hoje. Falamos sobre o Stan Lee, que foi o criador de alguns dos personagens heróicos da Marvel que nós conhecemos hoje, e também personagens complexos e suas evoluções nos quadrinhos, filmes e também desenhos animados que muitos de vocês conhecem. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Para mais informações, vocês podem pesquisar nas nossas referências. E essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouco aí sobre super-heróis, personagens complexos, e espero vocês na próxima aula. Bye bye, see you next class.